Nesse vídeo eu vou mostrar para você como determinar o valor do coeficiente angular a partir do gráfico. A situação é a seguinte: nós vamos ter apenas o gráfico e a partir do gráfico você vai conseguir descobrir o valor do coeficiente angular. Aqui nós temos já o gráfico desenhado e você deve lembrar que qualquer função afim ela tem esse formato: y é igual a x mais b. Nesse momento, o que nós queremos determinar é o valor do a, ou seja, o valor do coeficiente angular. Aqui no eixo x nós temos os valores de x e aqui na vertical nós temos os valores de y. Se você observar aqui, eu tenho uma reta. Nessa reta eu posso escolher dois pontos. Eu vou precisar escolher dois pontos quaisquer. Você que escolhe. Mas você tem que escolher os pontos de maneira que isso facilite para você. Como assim? Eu fiz questão de selecionar esse ponto aqui porque eu consigo saber exatamente o valor da coordenada x e o valor da coordenada y. A mesma coisa eu fiz com esse outro ponto, porque aqui eu sei exatamente o valor de x e o valor de y. Se eu tivesse, por exemplo, escolhido um ponto aqui nessa região, eu não saberia determinar o valor de x com exatidão e nem o valor do y. Então é muito importante que você, na hora de escolher os pontos 1 e 2, tenha esse cuidado. Aqui o x vale 1 e o y vale 1, está aqui o meu primeiro ponto. E no segundo ponto, o x vale 6 e o y vale 5. Lembre-se que é sempre nessa sequência. Primeiro é o valor de x e depois é o valor de y. A partir de agora, olha como é simples para eu determinar o valor do coeficiente angular. Já fiz aqui o meu primeiro passo, que é escolher dois pontos no gráfico. No meu ponto 1, o x vale 1 e o y vale 1. Se você fizer essa parte, fica mais organizado para você. E o ponto 2, o x vale 6 e o y vale 5. Tenho aqui os meus dois pontos, o valor de x e de y de cada um dos pontos. Agora é só substituir nessa expressão. Aqui eu tenho o valor do ângulo, que é alfa, vai ser igual a ΔY sobre ΔX. Esse delta aqui é utilizado simplesmente para significar variação. E se é variação, vai ser sempre o final menos o inicial, certo? Como assim? Eu não tenho dois pontos, o ponto 2 não está mais distante? Então, vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sempre nessa ordem você vai usar essa expressão aqui. Então, quero determinar o valor do ângulo, que aqui eu chamei de alfa, lá estava chamado de A, mas não importa. Quem é o y2? O y do ponto 2 era 5 e o y do ponto 1 era 1. O x do ponto 2 era 6 e o x do ponto 1 era 5. 5 menos 1 dá 4, 6 menos 1 dá 5. Então, esse 4/5 é o valor do meu coeficiente angular. Vamos resolver um outro exemplo, para ver se facilita a compreensão. Aqui, novamente, eu tenho o meu gráfico. Quando eu olho para o gráfico, eu já sei que eu vou precisar escolher dois pontos. Escolhi esse como sendo o meu primeiro ponto e aqui acima como sendo o meu segundo ponto. Então, agora eu vou olhar quanto é que vale o x e o y de cada ponto. Para esse ponto, o x vale 1 e o y vale 1, por isso que eu coloquei aqui. Para esse outro ponto, o valor do x vale 5 e o valor do y vale 5 também. Então, no segundo ponto, 5 e 5. O alfa vai ser igual a ΔY sobre ΔX. É o y2 menos o y1, x2 menos x1. Então, olha como é que ficou. Quem é o y do segundo ponto? É o 5. Quem é o y do primeiro ponto? É 1. Quem é o x do segundo ponto? É 5. E quem é o x do primeiro ponto? É 1. 5 menos 1 dá 4, 5 menos 1 dá 4. Ficou 4 sobre 4, que isso aqui dá 1. Ou seja, o valor do meu coeficiente angular agora foi 1. Então, no primeiro exemplo foi 4/5 e no segundo exemplo deu 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar para comparar os dois gráficos aqui para a gente ter uma ideia. Perceba que um deles a inclinação foi maior do que no outro. Esse daqui, em verde, foi o meu segundo exemplo, que o valor do coeficiente aqui angular deu 1. E esse aqui em azul, o valor do coeficiente angular dele foi 4/5. Como já era de se esperar, a inclinação do gráfico 2, já que o coeficiente angular é maior, já que 1 é maior do que 4/5, então
esse gráfico aqui tem uma maior inclinação.